A cadeia de emissoras de rádio e televisão Miami Global, em conexão direta com o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, apresenta para todos a nona e penúltima parte do estudo da Epístola aos Gálatas, atualizado e conduzido pelo Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete, o Bispo Primaz da Igreja Ricos em Graça. Vamos apreciar? Cadeia de emissoras de rádio e televisão Miami Global, levando sempre a voz de Deus para todo mundo. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Suete e nós estamos aqui para darmos prosseguimento a mais um estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, desta feita, parte 9. Nós vamos ao capítulo 5 de Gálatas. Estamos chegando ao finalzinho do nosso estudo. Oremos a Deus. Pai Celestial e querido, abençoa e dá-nos a tua visão, o teu entendimento, para que possamos compreender a tua palavra com olhos iluminados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gálatas 5, versículo 1. Olha que coisa tão maravilhosa e que pode parecer ao mesmo tempo tão estranha a certas pessoas que vivem numa prisão, que vivem num aprisionamento, pensando que ser cristão é estar prisioneiro, é estar com medo de coisas assim. Paulo fala assim, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ou nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo que os Gálatas, que eram gentios como nós brasileiros, eles foram vítimas de alguns homens da circuncisão que vieram pegar lei para eles e queriam escravizá-los à lei, fazê-los seguirem a lei de uma maneira obtusa, de uma maneira que, cumprindo a lei pela carne, eles pudessem pensar que seriam salvos por esse cumprimento carnal à lei. Quando, na verdade, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Então Paulo disse assim, olha, vocês não se submetam mais à escravidão, porque Jesus vos libertou da lei, de você viver debaixo de mandamentos, para você ser livre, adorar a Ele, servir a Ele, e não em libertinagem, mas sim em liberdade, fazer as coisas concernentes, ou as coisas que são relativas àqueles que creem, ou seja, fazer o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Aí está o resumo de toda a lei que Jesus mesmo nos ensinou. Depois ele diz, eu, Paulo, olha só como ele está falando de práticas da lei. Não existe essa história de lei cerimonial, de lei moral. Esqueça isso. É invenção de pessoas. Ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão foi um símbolo que Deus deu a Abraão para os seguidores de Deus terem uma marca, um sinal de que eram seguidores de Deus. Várias vezes Deus comunicou ao seu povo através de sinais, como por exemplo Isaías, Ezequiel, ele fala, guardar o sábado será um sinal de que vocês são meu povo, porque os outros povos não me seguem. Mas vocês que me seguem ao único Deus, ao Deus que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, vocês vão guardar este dia 7º como sinal de que vocês servem e seguem a um só Deus, monoteístas, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Isso não é selo, isto é um sinal, pelo amor de Deus. Então, ele diz, a circuncisão, se vocês se circuncidarem, que era um corte feito no membro peniano masculino no 8º dia, nada vos aproveitará Cristo, porque Cristo é a nossa circuncisão.
Ele, dando-nos o Espírito Santo, ele nos deu sinal e selo para sermos de Deus. De novo testifico a todo homem, verso 3 do capítulo 5 de Gálatas, a todo homem que se deixa circuncidar, que você vai estar obrigado a guardar toda a lei. E de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eu pergunto a você, uma pessoa pode estar salva, desligada de Cristo? Se ela está separada de Cristo, que é a nossa salvação, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, ela pode ser salva? Não. Paulo diz que se a pessoa for pelas obras da lei, ela está desligada de Cristo. Consequentemente, ela não pode ser salva, porque ela vai procurar por si mesma, pelas suas próprias obras, se justificar de algo que ela jamais poderá justificar-se. A justificação é pela fé neste Cristo que fez por nós, cumpriu por nós a lei. Vou voltar a ler o versículo 4 do capítulo 5 de Paulo aos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Você é uma pessoa decaída da graça, nunca conheceu a graça, ou está procurando justificar-se pela lei? É só pela graça e pela fé que você é salvo. Porque nós, pelo Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula, verso 5, Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Eu creio em Jesus, logo aguardo a minha salvação com toda a confiança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, que é o sinal lá antigo, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meu Deus do céu! A fé que atua pelo amor. Eu tenho fé em Jesus e por amor a Ele eu não vou deixar de obedecer aos mandamentos de Deus, que são pertinentes e concernentes a mim. Eu não vou cobiçar as coisas do próximo. Eu não vou fazer ao meu próximo aquilo que eu não quero que façam contra mim. Eu vou colocar a Deus em primeiro lugar, sempre, em todas as minhas opções e etc. Que coisa maravilhosa, mas isso é por amor, não por uma obrigação seca, por uma obrigação que nunca salvou ninguém, como era a lei dada aos judeus. Verso 6, vou ler. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, vou ler de novo, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí Paulo faz uma exortação dizendo, vós corrias bem, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? A verdade é a graça, é a salvação pela graça. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, verso 9, leveda toda a massa. Jesus também disse aos seus discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que são legalistas, que dizem que vocês vão ter que cumprir a lei para serem salvos. Paulo diz, um pouquinho de fermento já estraga, leveda a massa inteira. Então, se você está acreditando num profeta mais do que na Bíblia, ou numa profetisa, ou num livro extra-bíblico, ou numa doutrina de homem, acreditando que isso vai lhe salvar, isso vai estragar tudo, toda a obra, e vai tirar a tua salvação e a tua liberdade e a tua vida em Cristo. É o que está escrito aqui. Você tem que libertar-se dessa coisa de achar que você tem que fazer para ser salvo. Você tem que crer para ser salvo. E esta crença levará a fazer boas obras. Então ele diz, confio de vós, verso 10, no Senhor, que não alimentarei nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo estava preocupado com aqueles que perturbavam aos Gálatas e os tiravam da graça, levando-os para a lei. Eu, porém, irmãos, ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Porque toda pessoa que prega a liberdade em Cristo, ela vai ser perseguida. Vamos dizer para ela como dizem para mim. Você está dizendo que a gente pode fazer tudo e vai ser salvo de qualquer maneira. Não é isso. É que você só tem que crer. E crer que Jesus Cristo é a sua suficiência. E por esta suficiência, você vai vencer todas as coisas concernentes à carne que levam você a prejudicar a você mesmo, ao seu irmão e a uma comunidade inteira. Mas é perseguido. Você vai ser perseguido pelos da lei. Lembra de Ismael e que eu falei Pegue, estude
o estudo passado, que eu falei de Ismael e Isaac. Ismael perseguia Isaac como os da lei perseguem aqueles que são de Deus, não é? Muito bem. Aí ele diz mais: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está dizendo, aqueles que levam vocês a desviarem-se da graça, era melhor que eles se mutilassem. Se mutilassem, porque eles estão desviando vocês da verdade em Cristo Jesus. Verso 13 agora do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Faço uma pergunta, você que está aí, você vive em Cristo com liberdade ou em prisão? Como filho ou como escravo, como eu já falei antes? Vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque você é livre que você vai entrar em libertinagem e fazer o que vai desagradar ao seu irmão, afetar ao seu irmão, prejudicar ao seu irmão e a você mesmo. Pelo contrário, essa liberdade em Cristo faz você ser um seguidor da vontade de Deus no amor, sem obrigações e sem medo. Porque, olha que Paulo, capítulo 5, versículo 14, pelo amor de Deus, grave isso na sua Bíblia e na sua mente, no seu coração. Por favor, pare tudo agora. Capítulo 5 de Gálatas, verso 14. Porque toda a lei, Paulo está dizendo toda a lei, seja você entender como lei cerimonial, como lei moral, não interessa. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer para você, você não vai fazer ao teu próximo. Esta é a lei. Aí ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E eu paro por aqui, porque no próximo programa eu entrarei nas obras da carne e no fruto do Espírito. Paulo diz, se vocês estão se devorando uns aos outros, um falando mal do outro, um tomando conta da vida do outro, uma igreja cheia de fofocas, vocês não estão andando segundo a lei. Porque a lei se cumpre pelo amor, e o amor se cumpre, e o amor faz você cumprir a lei. Tem pessoas que dizem que andam na lei de Deus, que cumprem os mandamentos, mas vivem em si, mordendo uns aos outros, tomando conta da vida dos outros, falando mal de uns aos outros, de uns para os outros, fazendo dissensões, facções, divisões, prejudicando pessoas, levando-as à depressão. Temos o exemplo aí da Rafaela Pinho, que tentou se automutilar de tanto ser acusada por irmãos da igreja dela. Isso não é cristianismo. Fala mal do irmão, prejudica o irmão, odeia o irmão em silêncio, por detrás. Isto é óbvio que não tem nada a ver com o cristianismo. Paulo disse, vocês mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, vocês estão longínquos, né? E longe de Deus. Então você vê que andar pela graça não é andar em libertinagem, é andar segundo a vontade de Deus. E Paulo disse, a lei se cumpre em um só mandamento. Está escrito aqui, eu li para você. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é guardar um dia, não é ficar guardando mandamentos de homens, não é deixar de usar um brinco, deixar de usar um apetrecho que vai fazer você ser salvo, meu querido. Mas é você amar ao seu irmão como a você. Faça para ele o que você gostaria que fizessem a você e não faça com ele o que você não gostaria que fizessem a você. Deus e Pai querido, abençoa este pequeno estudo, Senhor, tão simples, mas que deseja chegar ao coração do teu povo de uma maneira tão objetiva. O cumprimento da tua lei é um amor. Ensina-nos o teu amor para que possamos, ó Pai, compreender a tua grandeza, vivermos em liberdade, em felicidade e darmos um bom testemunho neste mundo onde o cristianismo vem sendo vituperado e vilipendiado por tantos maus testemunhos. Eu oro por este meu irmão para que ele seja liberto e esta minha irmã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus o abençoe. Um abraço, eu sou Renato Suete e nós vamos estar depois na parte 10 de Gálatas falando do fruto do Espírito e das obras da carne. Fique conosco, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente
a você, como também a sua família. Até a próxima. O Ministério da Igreja Ricos em Graça agradece a todos os membros pelos dízimos e ofertas, que fará com que, a partir de janeiro de 2025, tenhamos a oportunidade de tirar do papel um de nossos maiores sonhos: ter a nossa sede própria, independente e livre do aluguel. Contemplem a maquete do projeto de construção e tenham a certeza de que será um ambiente agradável e com todo o conforto que vocês merecem, a fim de permanecermos congregando e assim crescendo sempre no conhecimento de edificação e vida, advinda da palavra da sã doutrina, que não é outra senão a exposição da palavra da graça e do amor de Deus. A sede da Igreja Ricos em Graça estará situada na Ocean Drive Avenue, número 1873, Distrito de Miami, Estados Unidos. E muito em breve também no Brasil. Ano de 2025, um novo tempo e um novo tempo. Nossa gratidão a todos. Você chora tanto assim. Eu quero tanto saber o que foi feito de você. Por que tanta dor em seu coração? Mas sei que alguém em seu caminho que já não quer ver você tão sozinho. Ele tem o amor e o remédio esse mundo não lhe pôde dar.